Olá pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt de volta com o canal Música, CDs e CIA. E o assunto de hoje é pra lá de interessante. Vocês gostam de rock progressivo? Pois é, o rock progressivo, quando se fala nisso, a gente lembra logo do Yes, King Crimson, Emerson Lake Palmer, Pink Floyd, né? Mas existe rock progressivo em outros países também, como na Alemanha, né? Você tem o Eloy, tem o Novalis, o Jane. Na Itália você tem o Premiata Foneria Marconi, tem o Leorn, né? E assim sucessivamente por outros países. Aqui no Brasil também tem. E tem coisa muito boa aqui para mostrar para vocês, se vocês não conhecem. Para quem já conhece, né, fica sabendo mais um pouquinho, né, da história dessas bandas aí. E aí, estão curiosos para saber mais sobre o assunto? Antes, deixa o seu like, aquele like que vai deixar aquela força aqui para o canal crescer. Não deixe de se inscrever também no canal e ligar o sininho para ser notificados, né, das novas notícias sobre músicas, os vídeos que eu venho trazendo para vocês. Vamos lá, pessoal! Então eu vou falar para vocês aqui de algumas bandas que são bastante relevantes no mercado brasileiro, né, e tem alguma repercussão lá fora também. Afinal de contas, o rock progressivo não começou hoje aqui no Brasil, já tem um tempo, né? Já por início da década de 70, final da de 60, já existia algum movimento avançando nesse sentido, né? Começando com os Mutantes, né? Logo depois com o Terço, entre outras bandas que foram chegando junto nessa seara, né, e fazendo grandes canções e grandes discos. Eu vou apresentar para vocês aqui em ordem cronológica algumas bandas que são bastante legais de se falar do rock progressivo brasileiro. Bom, em primeiro lugar eu vou falar da banda Tempus Fugit. Uma banda que começou na década de 90. Em 1997 lançaram o seu primeiro álbum, Tempus Fugit, Tales from Forgotten World. Esse disco aqui. Tales from a Forgotten World. Esse disco conta, deixa eu aqui botar os óculos para ler para vocês, com André Melo nos teclados e vocal principal, Ari Moura na bateria, Bernardo no baixo, que foi mais tarde substituído pelo Marquinhos dos Santos e depois pelo André Ribeiro. E Henrique Simões nas guitarras. Bom, o segundo disco deles é The Dawn After the Storm. Disco bem legal também. O terceiro disco, de 2008, The Chessboard. O Tempus Fugit é uma banda espetacular, um instrumental muito bem tocado, né? Uma melodia de voz muito legal do André Melo. Eles têm uma influência da banda alemã Eloy, com a banda Yes e até o próprio Pink Floyd. É uma banda muito legal de se ouvir, fazem muito mais sucesso lá fora do que aqui, infelizmente, né? Assim como as outras bandas de progressivo. Vale a pena também mencionar algumas participações fora do Tempus Fugit que alguns integrantes da banda fizeram, como o baterista Ari Moura, que participou do Projeto Montauk, né? É uma outra banda de rock progressivo também bastante interessante, né? Então você tem aqui nesse disco a participação do baterista Ari Moura, né? É um disco todo instrumental, mas um progressivo bastante legal. O Montauk conta com Alexandre Marsalis no teclado, guitarra elétrica, Ari Moura na bateria, Jonatas Luiz no baixo, Marcos de Pinho, solos de guitarra. E é isso aí. O disco que vale a pena conferir. E o André Melo lançou seu disco solo, Blue Desert, né?
também bem legal, né? Já é uma pegada mais New Age, né? Bastante interessante também. De 1984, a banda de Marcos Viana, Sagrado Coração da Terra, né? Eu tenho aqui 3 discos deles, os 3 primeiros discos. O disco Sagrado Coração da Terra, capa bem legal aqui com Marcos Viana tocando violino, né? Esse disco é de 1984. Na sequência eles lançaram o disco Flecha, e depois Farol da Liberdade. Pois é, uma coisa interessante é que esse disco Sagrado Coração, o primeiro, né, fez um baita sucesso no Japão, enquanto aqui no Brasil não era tão conhecido, né? O Sagrado Coração da Terra começou a ficar conhecido aqui no Brasil a partir do CD Flecha, que foi o segundo, e teve um porquê, que é esse aqui, né? O porquê é que uma das músicas teve participação na novela Que Rei Sou Eu, né, que fez um grande sucesso, né? E a partir dessa novela, o Fantástico exibiu o videoclipe da música que se chama Flecha. Tempos mais tarde, o Marcos Viana foi convidado para fazer também a trilha sonora da novela Pantanal, né, com belíssimas canções, né? É inesquecível. Obviamente outros discos foram lançados, né, no mercado, mas esses 3 são os discos que mais representam a banda com a sua formação assim, perto da original, porque na verdade o Sagrado Coração da Terra é mais o Marcos Viana. Existe uma variação, né, dos músicos entre um disco e outro, e ele é o cara que é o fixo ali, né, da banda. E depois do terceiro disco, ele já passou a lançar discos com o próprio nome dele, ou era Marcos Viana e Sagrado Coração da Terra, enfim. Para quem não conhece o Marcos Viana, além do líder da banda, ele é o cantor, o violinista e também faz todas as composições da banda. De 1987, Violeta de Outono. Eu tenho aqui comigo o primeiro disco do Violeta de Outono e o disco de maior sucesso da banda, né, que é simplesmente Violeta de Outono, de 1987. Tá? Esse disco foi relançado há pouco tempo, remasterizado, discão. Tá? O Violeta de Outono conta com Fábio Golfetti na voz e guitarra, Cláudio Souza na bateria e Ângelo Pastorello no baixo. Fábio Golfetti, ele é o líder da banda, é o guitarrista, né, que faz a maioria das composições e também uma coisa bem curiosa, a partir de 2012, o Fábio Golfetti dá um tempo no Violeta de Outono e vai participar de uma banda franco-britânica chamada Gong. O Gong é a banda que tinha o Alan Holdsworth como guitarrista e teve também uma participação do guitarrista dos Rolling Stones, Mick Taylor, ou seja, não é pouca coisa, né? E a partir de 2012 o Fábio Golfetti vem tocando nessa banda, né, até os dias de hoje. O segundo disco foi o disco Em Toda Parte, aqui, ó, 1989, também um disco maravilhoso, com a mesma formação. Depois eles lançaram o disco Mulher na Montanha, em 99, Ilhas, em 2005. Em 2007, eles lançaram o Volume 7. Muito legal também. Em 2012, lançaram o disco Spectro. Já tem uma outra formação aqui já. Gabriel Costa no baixo, Fernando Cardoso no órgão Hammond e José Luiz de Nola
na bateria. E o último disco, que foi em 2016, que é o Spaces. Repetindo a formação do espectro. Muito legal. Confiram. De 1983 tem o Bacamarte, Depois do Fim. O Bacamarte é considerado pela Prog Archives, que é um site especializado em músicas e bandas de rock progressivo, entre os 100 melhores grupos de rock progressivo de todos os tempos, competindo com bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis, entre outras bandas. Apesar do seu disco ter sido lançado em 1983, a banda nasceu em 1977, né? E tinha a seguinte formação: Mário Neto na guitarra, Sérgio Vilarim nos teclados, Delto Simas no baixo, Mr. Paul percussão, Marcos Moura na flauta e no acordeon, Mauro Veríssimo na bateria e um pouco depois entrando a Jane Duboc nos vocais para gravar o disco Depois do Fim. Uma coisa interessante de saber sobre essa banda, o Bacamarte, é que o líder da banda, o guitarrista Mário Neto, em 1977, junto com o Bacamarte, participou do programa Rock Concert da Globo. Durante a apresentação, algumas bandas estrangeiras, como o Genesis, acompanharam a sua apresentação e ficaram bastante impressionados, né, com o estilo de música, que era bem diferente, né, do que se tocava nos Estados Unidos e na Europa, né, e ficaram também bastante impressionados com o Mário Neto, né? Tão impressionados que o convidaram para substituir o Steve Hackett, que tinha acabado de sair do Genesis, para entrar no lugar do Steve Hackett. Olha só, já pensou? O cara ser guitarrista do Genesis. E por que não foi? Não foi porque ele era menor de idade, né? E a família dele não deixou ele ir, né? Pediu para que ele não fosse, por questões particulares, e ele atendeu o pedido da família e não foi. Em 1999, o Bacamarte lança o disco Sete Cidades. Só que não fez tanto sucesso quanto o primeiro, até porque não tinha a mesma formação. Para ser bem sincero, o Mário Neto, ele tocou praticamente todos os instrumentos e convidou o Roberto Molinari para o teclado. Então, foram só esses dois discos, infelizmente. Em 1976, a banda Secula Seculorum lança esse disco aqui. É um pouco difícil de pronunciar isso aí, porque está em latim, né? Bom, do que se trata essa banda? Essa banda, lembra do Marcos Viana, do Sagrado Coração da Terra, que eu falei agora há pouco? Pois é, ele era dessa banda antes de formar o Sagrado Coração da Terra. Tocava violino também. Olha só, Giacomo Lombardi no piano, José Aldísio, que é o Pardal, nas guitarras, Bob Walter na bateria, Edson Plá Viegas, baixo, Marcos Viana, violinos e Juninho no baixo. Apesar desse disco ter sido gravado em 1976, só foi lançado 10 anos depois, em 1996. Por questões de gravadora mesmo, né? Acontece que o rock progressivo, né, apesar de bem legal, aqui no Brasil não é algo muito popular. Então as gravadoras torcem um pouco o nariz, né, antes de pensar em lançar um disco de rock progressivo. Mas, olha, é uma banda espetacular, na minha opinião até bem melhor do que o Sagrado Coração da Terra, né? Um instrumental bem complexo, bem melodioso, vale a pena conferir. De 1976, considerado o Gentle Giant brasileiro, Terreno Baldio.
Esse aqui é a capa do disco. O Terreno Baldio tem uma atração muito grande nas guitarras. O grande guitarrista Mozart Mello. Mozart Mello, que é professor de muita gente famosa por aí, professor de guitarra. O Mozart Mello foi professor de guitarra do Kiko Loureiro, guitarrista do Angra e depois do Megadeth. Professor de guitarra do Eduardo Anui, guitarrista do Dr. Sim, e também do Juninho Afran, guitarrista do Oficina G3. Cara é fera, hein? Bom, BJ, já que você falou do Angra, do Dr. Sim e do Oficina G3, vale lembrar aqui que, apesar de não serem inteiramente rock progressivo, né, na raiz, né, tá dentro dessa seara aí no contexto de prog metal, né? Vale a pena conferir essas bandas, são caras feras que tocam em todas essas bandas aí. Bom, vou falar aqui da formação da banda. Roberto Lazzarini, teclados, João Ascensão, baixo, João Kurk, o Fusa, né, vocais e percussão, Joaquim Correa, o Jô, na bateria, Mozart Mello, guitarra e vocais. E logo depois do primeiro disco, em 1977, o Terreno Baldio lança o disco Além das Lendas Brasileiras. E esse foi o último disco da banda. De 1974, o grupo de rock progressivo Som Nosso de Cada Dia, com o disco Snacks. Esse é um discaço, relançado, remasterizado. A banda conta com os seguintes integrantes: Manito, teclados, sax e flauta. Pedro Baldanza, o Pedrão, na guitarra e baixo. E o Pedrinho batera na bateria. Bom, o Som Nosso de Cada Dia chegou a lançar um outro álbum em 1975. Mas aí uma triste história. Aquele problema das gravadoras, né, implicando com rock progressivo, né? Isso fez com que o Manito saísse da banda, né? Os outros integrantes lançaram o segundo álbum, mas dentro de um contexto mais pop para a época, né? Com pegada de funk, soul. O disco é muito bom, apesar de não ser inteiramente progressivo, é muito bom. É esse disco aqui, ó, Som Nosso, tá? O disco é legal pra caramba. Inclusive, há uma notícia de que o Som Nosso de Cada Dia está para relançar esse disco também remasterizado, só que duplo. No disco 1 contendo o disco original e no disco 2 contendo o material que a gravadora não quis lançar em 1975, o que provocou a saída do Manito da banda, tá? Vale a pena conferir. Som Nosso de Cada Dia, um bandaço. Show, show, show. Também de 1974, Casa das Máquinas. Esse é o primeiro disco do Casa das Máquinas, pela Som Livre. Vou falar aqui sobre os integrantes da banda. Netinho, bateria. Haroldo, vocal principal, guitarra acústica e guitarra elétrica. Pisca, também guitarra principal, guitarra acústica e guitarra elétrica. Carlos Geraldo, vocal principal e baixo. E Pique, piano, órgão, sax e flauta. É uma banda que inicialmente tinha um som ainda não muito definido para o progressivo, esse primeiro disco, tá? Tinha uma pintura hard rock, né, e uma pitada de progressivo. Já no segundo disco, né, que é o Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas, esse aqui, ele já tem uma pegada progressiva mais forte. Esse é de 1975, esse disco. E finalmente, eles lançaram em 1976 o seu último disco, Casa do Rock. Logo depois desse disco, a banda acabou.
Também de 1974, o grande cantor, tecladista e compositor Guilherme Arantes monta sua banda de rock progressivo Moto Perpétuo. É esse disco aqui, Moto Perpétuo. Vou falar aqui dos integrantes. Guilherme Arantes, piano e vocais. Egídio Conde, guitarra solo. Cláudio Lute, violões, cello e guitarras. Gerson Tatini, baixo. Diógenes Burani, bateria. Essa banda só não deu prosseguimento, apesar de ser excelente disco, né, que eles lançaram, porque o Guilherme Arantes achava que a questão do rock progressivo era uma coisa elitizada, né, e ele tinha em mente lançar um material mais comercial para poder vender disco, e foi o que ele fez na carreira solo dele, e fez muito bem. Infelizmente lançaram só esse disco. E também de 1974, Arnaldo Batista com o disco Loki. A Rolling Stone classificou esse disco, né, como o 34º dos 100 maiores discos de música brasileira já lançados. É um disco realmente para se verificar. Eu vou falar um pouquinho aqui dos integrantes da banda. Nós temos aqui o próprio Arnaldo tocando piano, teclados e violão, e aliás, um violão muito bem tocado do irmão dele, o Sérgio Dias, ficar com inveja. Liminha, que tocava baixo nos Mutantes. Dinho Leme, que tocava também bateria nos Mutantes. E uma participação nos backing vocals da grande e maravilhosa Rita Lee. Eu já escutei esse disco e eu digo para vocês, esse disco é maravilhoso. Não deixa nada a desejar a grandes bandas de rock progressivo internacionais. Muito bom. Confiram. De 1973, Os Mutantes. Calma, eu sei. Os Mutantes lançaram seu primeiro disco em 1968, mas lembrem, não era rock progressivo propriamente dito, tá? Era a música tropicalista lá, né? Misturava um som psicodélico com rock, com MPB, não era rock progressivo propriamente. Eles passaram a tocar rock progressivo a partir desse disco aqui, ó, o A e o Z, tá? Foi quando a Rita Lee saiu da banda justamente por conta de segundo algumas histórias, né? Existem histórias que divergem, né, do motivo da saída da Rita Lee, mas uma mais convincente era justamente essa, né? O Mutante estava caminhando para uma veia mais progressiva, né? E um trabalho instrumental muito extenso, né? E aquilo não era a onda da Rita Lee, né? Então ela saiu e foi fazer o trabalho dela. Essa é uma das versões da história, tá? Nesse disco aqui, você tem o Sérgio Dias, né, e o Arnaldo Batista ainda cantando juntos, tá? O Liminha, né, no baixo, e o Dinho na bateria. A formação original dos Mutantes. O que aconteceu é que o Arnaldo Batista, né, começou a exagerar nas drogas, né, e passou a ficar pirado com isso, né, com alucinações, com pirações, etc. E terminou saindo da banda, né. Saiu da banda e na sequência o Sérgio Dias resolve fazer um disco ao vivo, que é esse aqui, Mutantes ao Vivo. Tá? Esse disco aqui é fora de série. Lançado pela Som Livre. Grandes canções, o verdadeiro rock progressivo, né, de primeira, que merece ser verificado. Outra coisa interessante sobre esse disco, o A e o Z, é que ele foi, embora ele tenha sido gravado em 73, ele só foi lançado em 1992. Por quê?
Quando os Mutantes gravaram esse disco, eles gravaram à base do LSD, né? A piração total, e a gravadora Polygram não gostou nada disso e, portanto, não lançou na época. Só foi lançar em 1992. Na sequência, ainda em 1974, eles lançam o disco Tudo Foi Feito pelo Sol. Outro disco excelente. No ano 2000, foi relançado um álbum originalmente gravado em 1970, chamado Technicolor. Esse disco, por ter sido gravado em 1970, conta com os vocais da Rita Lee, mas é um disco praticamente gravado todo em inglês, com músicas em inglês. Muito bom disco, vale a pena conferir. Anos depois de uma longa parada, né, em 2009, o Mutantes lança com a cantora Bia Mendes o disco Hey! É um disco legal. Na minha opinião, eu não curti muito esse disco aqui, não. É interessante, mas assim, comparado com os outros discos, ele tem uma caidinha de qualidade. Mas tem bons momentos e vale a pena se conferir, sim. Depois eles lançaram em 2013 um outro disco chamado Full Metal Jack, mais ou menos na mesma linha do anterior. Antes desse disco, Hair, em 2009, eles fizeram um show ao vivo, uma apresentação ao vivo, e convidaram a cantora Zélia Duncan para participar. E fizeram o disco simplesmente intitulado Mutantes ao Vivo. Então, é um disco duplo, com algumas músicas novas e outras, né, já conhecidas do Mutantes, até músicas da época da Rita Lee, né? Tem Bate Macumba, Panis et Circenses, né? A Balada do Louco, entre outras, né? Eu vi esse disco aqui e vou dizer uma coisa para vocês. É muito, muito bom. É um disco muito bem tocado, muito bem produzido, tá? Esses shows foram feitos em vários lugares nos Estados Unidos, tá? Não foi nenhuma apresentação aqui. Muito tempo depois é que se apresentaram aqui no Brasil com essa turma aí. A Zélia Duncan, na sequência, já saiu da banda. E aí finalmente lançaram aqueles 2 discos de estúdio que eu falei para vocês aqui, o Hair e o Full Metal Jack. Bem, o legal desse disco é que finalmente os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias se encontraram novamente para tocar juntos. E o disco é espetacular, né? Embora o Liminha e o baterista Dinho, né, não participem, é uma pena, mas vale a pena conferir Arnaldo Batista e Sérgio Dias tocando juntos nos Mutantes. De 1975, o Terço, com o disco Criaturas da Noite e, na sequência, Casa Encantada. Esses são os discos, né, lançados pela banda. Aí vocês vão me dizer, pô, mas o primeiro disco do Terço... O primeiro disco do Terço é de 1970, chama-se O Terço. E o segundo, né, se chama Terço, 1973. Ok, tá? Mas o Terço só começou a tocar o estilo rock progressivo a partir da entrada do Flávio Venturini na banda, que foi nesse disco, né? O Criaturas da Noite. Esse aqui, o primeiro. Tá? E ele toca nesse aqui também, o segundo, o Casa Encantada. São 2 discos muito bons, né? Ainda na transição do rock progressivo. Alexandre Bittencourt, você esqueceu de dizer que o Sérgio Magrão, o Flávio Venturini, junto com seu irmão Cláudio Venturini, montaram a grande banda de pop rock nacional com grandes sucessos, 14 Bis. O 14 Bis também arranhava bem no progressivo, hein? O Flávio Venturini ainda fez sucesso na sua carreira solo. Te amo, Espanhola. Agora, o disco que eles finalmente fizeram
de maneira soberba o rock progressivo é esse disco aqui, ó, Mudança de Tempo. Na minha opinião, esse é o melhor disco do terço, Mudança de Tempo. Já não é mais com Flávio Venturini, tá? Vamos lá, vou dar uma palhinha aqui na formação da banda para vocês. Em 1968, Jorge Amidem na guitarra, Sérgio Rintz no baixo, Vinícius Cantuária na bateria. A partir de 1974, Sérgio Rintz passou para a guitarra, Sérgio Magrão foi para o baixo, Luiz Moreno na bateria e Flávio Venturini para os teclados, né? E aí começou a fase de progressivo, né? O Flávio Venturini fez esses 2 primeiros discos, saiu no disco Mudança de Tempo, que é esse aqui, tá? E a formação também foi mudando a partir dos próximos discos, que nem são tão bons assim. Vocês querem conhecer o terço? Eu sugiro, ouçam este disco aqui, maravilhoso, Mudança de Tempo. E finalmente, de 1973 e 1974, Secos e Molhados. Quem aqui não conhece essa prensagem aqui, né? Dupla, dos 2 primeiros discos dos Secos e Molhados. Os 2 primeiros discos e os mais importantes, porque são os únicos com o Ney Matogrosso. Os Secos e Molhados lançaram outros discos depois, mas não teve tanto sucesso quanto esses 2 primeiros, né? Uma palhinha aqui dos integrantes. Vamos lá, João Ricardo, violões e vocais. Ney Matogrosso, vocais. Gerson Conrad, violões e vocais. A participação do grande roqueiro Zé Rodrigues, né, no piano, acordeão e sintetizadores, tá? E o John Flavin acompanhava a banda na guitarra. O John Flavin que fez a banda Patrulha do Espaço com Arnaldo Batista, né? Uma banda meio rock progressivo, meio rock normal, não era lá nem cá, né? Era uma banda de rock comum. Eu acho que vocês deveriam conhecer, para quem não conhece, é uma banda muito famosa, né? Secos e Molhados, tem muitas músicas legais aqui, são clássicos da música brasileira, inclusive, tá? É uma das bandas mais importantes da música brasileira, né? Sangue Latino, Vira, né? Mulher Barriguda, Rosa de Hiroshima, entre outras grandes músicas. Foi um grande momento, inclusive, do Ney Matogrosso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né, das grandes bandas de rock progressivo brasileiras. Finalmente alguma coisa brasileira aqui no canal, hein? Vai vir mais coisa por aí. Podem contar comigo. Não esqueçam de deixar seu like. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Se inscrevam se ainda não se inscreveram. Ativem o sininho para serem notificados das novidades, tá? E é isso aí. Aquele abraço!